Olá, irmãos! Bem-vindos ao Domingo de Jovens e não, eu não estou sozinha. Eu tenho a Dé, o Du e o Diogo e juntos nós os quatro preparámos a EBD de hoje para os irmãos. E durante o culto, depois os restantes jovens que fazem parte da igreja também vão participar e estamos muito felizes por poder servir a Deus com mais um domingo. Vamos começar então este Domingo Jovens com uma oração. Senhor, te agradeço por todas estas dinâmicas que nós temos conseguido arranjar, Senhor, pelas tecnologias que nos permitem, embora nós não estarmos na tua casa presencialmente, Senhor, nós conseguimos domingo após domingo chegar a palavra a cada irmão, Senhor, conseguimos estudar, Senhor, conseguimos estar em comunhão e conseguimos ouvir-te, Senhor, aquilo que tens para nos dizer. Eu te quero pedir que estejas connosco durante esta EBD, Senhor, que toques no coração de cada pessoa, Senhor, e no nosso também que trouxemos a palavra, Senhor. Te quero agradecer também que conduzas o restante culto e ser com todos em casa, Senhor, que tragas segurança para todos. Em nome do teu Filho, amém. Então, irmãos, é interessante ver que nós temos marcos, acontecimentos super importantes na nossa vida que nós damos imenso valor. Por exemplo, o casamento. Eu ainda não casei, nem nenhum de nós os quatro, mas nós sabemos que o casamento é muito importante. E quando uma pessoa casa, uma pessoa quer que todas as pessoas saibam e quer que no casamento estejam presentes pessoas especiais, família, amigos. E o que é que faz? Manda convites para as pessoas e as pessoas comparecem porque é um marco mega importante. Outro acontecimento muito importante na vida de uma pessoa é, por exemplo, o nascimento de um filho. E os irmãos que têm filhos sabem que é muito importante. E o nascimento do filho é outro ponto alto da nossa vida em que nós queremos partilhar com todas as pessoas. E hoje em dia, com todas as tecnologias, nós, por exemplo, podemos optar pelas redes sociais para partilhar que o meu filho nasceu, chama-se Maria e pesa não sei quantos quilos. Assim como, por exemplo, outro acontecimento mega importante, todos os anos que acontece, é quando fazemos anos. Mais um ano, é bom que nós nos alegremos por fazer mais um ano. E o que é que isso implica? Implica que nós queremos estar rodeados de pessoas, amigas especiais e queremos que todas as pessoas também saibam que nós fazemos anos. E é interessante ver que há muitos outros acontecimentos, quando terminamos a faculdade, outros acontecimentos que são muito importantes e que nós queremos que todas as pessoas saibam. E a salvação não é exceção de um acontecimento mega importante. Aliás, é o acontecimento mais importante e marcante da nossa vida. E como todos os outros acontecimentos, é normal nós desejarmos espalhar, que todos saibam a alegria que estamos a sentir. O que na verdade não acontece. E isso é muito interessante para nós questionarmos porquê de a salvação ou nós não queremos partilhar, ou nós nos envergonhamos, ou queremos guardar a salvação só para nós. E é algo que nós devemos refletir individualmente como é que estamos a proceder em relação à nossa salvação. E a revista que vamos iniciar agora é Romanos, e nas próximas semanas vamos abordar Romanos. E, sucintamente, Paulo então não quer que isto aconteça com os romanos, ou seja, ele quer que os romanos abracem o Evangelho e o partilhem, o falem com gosto, falem com alegria, mas que possam partilhar a outros, para que chegue a outros. E em linhas muito gerais, então, Romanos é escrito por Paulo, foi escrito para os membros da igreja em Roma mas que Paulo não os conhecia, não tinha conhecimento, e alguns dos temas importantes que Paulo aborda é sobre o princípio da salvação, que Paulo confiava que era para todos, tanto para judeus como para gentios. Ainda hoje vamos ver isso no fim da passagem de hoje. Fala também da necessidade de nós termos um Salvador, fala também da necessidade do crente libertar-se em relação à morte, fala também da justiça de Deus em relação a ser justo e a ser justificador, e são alguns dos temas que abrange todo o livro de Romanos que nós vamos estudar. E hoje a passagem é Romanos 1 a 7 e 13 a 17. Esta é a passagem que nós vamos estudar hoje, os jovens, que trouxemos para os irmãos, e fala principalmente sobre o poder do Evangelho. Este é o foco principal que nós vamos falar com os irmãos, com dois pontos essenciais, que é o poder que nos vai compelir, ou seja, vai nos obrigar, vai nos incitar
os crentes a partilhá-lo com outros, o Evangelho, e assim como a não nos envergonharmos dele. Os irmãos podem abrir então Romanos 1 a 7 e 13 a 17 e vamos então agora começar a aprofundar o texto que vamos estudar. Bom dia, irmãos. Vamos então passar para a parte do estudo propriamente dita. Então, a parte que eu vou fazer é Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos que Paulo é uma pessoa, não é um apóstolo que ele escreve frases muito compridas. E então, só isto é uma frase e ela não acaba. Eu pus um ponto final aqui, mas depois o versículo 5 continua na mesma frase. Então, o nosso estudo de hoje desta parte vai ser exatamente dissecar cada frase, cada parte desta grande frase, não é? Então, Paulo começa por se apresentar. Ele diz que ele é Paulo, é ele quem escreve, e ele define-se como servo de Jesus Cristo. É importante nós vermos as escolhas que Paulo faz, as palavras que ele escolhe. E ele aqui, a primeira palavra que ele escolheu para o definir, não é? Nesta apresentação, é servo. Servo nós sabemos o que é, não é? Servo é mesmo um escravo, é uma pessoa que serve, que não é dona da sua vontade. E é interessante que nós já temos falado sobre a obediência várias vezes, né? Em várias EBDs já tem surgido este tema da obediência e nós vemos que Paulo, ao se ter como servo de Jesus, ele está em completa obediência a Jesus, não é? É uma pessoa que não faz o que ele quer, que não anda segundo o que ele quer, mas anda segundo o que o seu Senhor quer, que neste caso é Jesus Cristo. E é interessante um aspecto que a revista refere, que Paulo está a escrever para Roma, não é? Para os romanos, e em Roma, não é? Os romanos, muitos eram escravos, havia muitos escravos naquela altura em Roma, por isso é uma coisa que também, uma palavra bem escolhida que podem se relacionar com ela. Depois, Paulo diz, chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo, nós sabemos que apóstolo é um discípulo, não é? Mas confere mais autoridade. É uma palavra assim mais de missão, de ser enviado. E é interessante que ele diz chamado para ser apóstolo. Ou seja, ele não foi apóstolo porque ele quis, porque ele um dia se lembrou de ser. Não, ele foi chamado. E é isso mesmo que apóstolo significa, ser enviado por alguém, não fazer as coisas, lá está outra vez, por si, mas sim pelo seu Senhor, né, que é Jesus. E por fim, Paulo apresenta-se, que diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. É interessante esta palavra separado, porque nós associamos muitas vezes, né, nas Escrituras o separado à santidade, porque no fundo ser santo significa ser separado, quer dizer que não é do mundo, não pertence ao mundo. E então é isso mesmo que Paulo diz, é separado para o Evangelho de Deus. E se nós atentarmos para a parte mesmo de Evangelho de Deus, o que é o Evangelho? Nós sabemos que o Evangelho são as boas novas, é a vinda de Jesus, é a vinda que já tinha sido prometida, não é? Que é o Salvador de toda a humanidade. Isto é o Evangelho, são as boas novas de Deus. E ele foi separado para o Evangelho de Deus, ou seja, para anunciar este Evangelho. E assim, passando para o versículo 2, nós podemos ver que o versículo 2 diz, pronto, separado para o Evangelho de Deus, o qual, o Evangelho, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, vemos aqui uma continuação. Paulo fala do Evangelho e agora explora o que é este Evangelho. E diz que Deus outrora prometeu por intermédio dos profetas na Bíblia. Ou seja, este Evangelho já é uma coisa prometida e nós sabemos, não é, do plano da salvação que é a que este Evangelho se refere. E sabemos que já foi planeado antes da fundação do mundo. E tudo segue o plano de Deus e a vontade de Deus. E então é muito interessante ver que o Evangelho
vem da parte de Deus e foi prometido já desde o Gênesis, não é? No Éden, quando Adão e Eva pecaram, não é? Houve o primeiro pecado, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desde aí Deus já prometeu que viria um Salvador. E então chegamos ao versículo 3. Este Evangelho que foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras é com respeito ao seu Filho. Ou seja, agora Paulo introduz o centro de todo o Evangelho que já temos vindo a falar e é o centro da sua missão, que é Jesus. E então é interessante como agora aqui vemos a introdução da divindade de Jesus. Jesus não foi um homem que veio simplesmente, que nasceu. Sabemos nós que Jesus é o Filho de Deus e ele aqui, Paulo introduz Jesus como sendo divino, porque ele está a falar de Deus, não é? O Evangelho foi por Deus prometido com respeito ao seu Filho, ou seja, seu Filho é o Filho de Deus. E então vemos aqui, é muito interessante, como Paulo chama a atenção para a divindade de Jesus. Mas o versículo 3 não para aqui. E o versículo 3 diz, o qual, o filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, isto está a tornar-se cada vez mais interessante, não é? Paulo, depois de apresentar a divindade de Jesus, dizendo que ele é filho de Deus, ele agora apresenta a humanidade de Jesus, dizendo que ele é da descendência de Davi, porque ele veio segundo a carne. E isto é muito importante para nós compreendermos e nós termos a noção de quem é Jesus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Paulo está a chamar a atenção precisamente para isso, que ele é filho de Deus, mas que ele é humano, completamente humano também, porque veio da descendência de Davi e descendência de Davi, isto já era uma promessa, não é uma profecia, que era a descendência de Davi. E chegamos por fim ao versículo 4, em que Paulo explora exatamente quem é Jesus. Ele diz que Jesus foi designado Filho de Deus, ou seja, explora mais aqui a divindade de Jesus e não diz que ele foi designado só Filho de Deus, ele diz que foi designado Filho de Deus com poder, ou seja, é mesmo um acontecimento poderoso, não é? Nós sabemos que Deus é o único omnipotente, todo o poder é de Deus e vem de Deus e Deus é detentor de todo o poder. E então vemos que Jesus foi designado seu Filho com poder, segundo o Espírito de Santidade, ou seja, Jesus é a única pessoa completamente santa, não é? Todos nós somos feitos santos com a salvação, mas Jesus é aquele que é imaculado, sem pecado, isento de qualquer erro. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Esta parte da ressurreição dos mortos é muito importante, porque se Jesus não ressuscitasse, a revista também fala nisso, ele seria apenas um bom profeta, um bom mestre que esteve aqui, mas não seria divino, porque todas as pessoas aqui nascem e morrem, não é? E Jesus, ele nasceu, morreu e ressuscitou exatamente porque ele não tem pecado. A saber, Jesus Cristo, cá está a revelação, a saber, Jesus Cristo, se havia alguma dúvida de quem é que Paulo estava a referir-se, era Jesus Cristo, Nosso Senhor. E é engraçado como ele acaba este versículo da mesma maneira que começou o versículo 1. Ele fala que Paulo é servo de Jesus e agora reconhece Jesus como o seu Senhor. E isto é muito importante para nós, não é? Acho que é um tema que vem sempre, porque Jesus, Nosso Senhor, está em muitos lados na Bíblia, não é? E é mesmo o reconhecimento que Jesus é o nosso Senhor. E vamos então passar agora para o versículo 5. Vamos avançar para os versículos 5 e 6 de Romanos, que dizem: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. É interessante que Paulo aqui, o que Paulo refere logo na primeira frase, por meio dele recebemos graça e apostolado. A partir da ressurreição de Jesus, isto são duas coisas que nós recebemos. A graça, favor imerecido, a redenção, e o apostolado, que é o Evangelho, mas que nos remete também para a responsabilidade do crente. Ou seja, nós aqui vemos que isto são duas coisas que nós recebemos e que nós damos. Recebemos a graça de Deus, um privilégio, e devemos dar o apostolado também
às outras pessoas, ou seja, partilhar o Evangelho. Nós devemos evangelizar. E é o nosso objetivo, é algo que nós queremos ver os outros também a tornarem-se obedientes à fé. Nós também vemos ainda no versículo 5 que nós, tal como os romanos, somos gentios e recebemos a sua salvação, também através de glória a Deus, e é algo universal, que não é limitado a apenas um grupo de pessoas. Nós sabemos que Deus não faz a exceção de pessoas e por isso é um privilégio muito grande sermos filhos dele. Depois avançamos para o versículo 7, onde diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui saúda aos cristãos em Roma e os chama de santos, que somos logo separados por Deus. É uma chamada à santidade e algo que se deve refletir na nossa vida. E conclui, ele coloca em quase todas as cartas, diz: graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. São coisas que nós obtemos através de um relacionamento com Jesus, mas não são apenas coisas que recebemos. Na realidade, graça e paz nós apenas recebemos genuinamente a partir de Deus e a partir de um relacionamento com Jesus. Não graça e paz temporárias, mas duradouras. Nós agora vamos ter ainda uma pergunta que os irmãos vão ver no grupo do WhatsApp e já vamos voltar. Então, irmãos, vamos agora continuar a minha parte do versículo 13 ao 15 e vou dar início a uma leitura. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo de que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Logo no início, nós podemos constatar que, apesar de Paulo ter amigos, conhecidos, irmãos na fé em Roma, ele nunca os tinha visto. Daí ser uma das razões de ele também querer ir ter a Roma para conhecer esses irmãos e ter comunhão com eles. No entanto, mesmo ele nunca tendo visto esses irmãos, ele orava e tinha uma preocupação com eles, o que mostra que Paulo não tinha um ministério e deixava entregue. Ele preocupava-se, orava e queria visitar para conhecer como estava. Para saber como estavam os irmãos. Para dizer que era o amor do cristão. Como vemos, planeava visitá-los, que era isso. No entanto, o afeto que tinha por eles mostra-se ao tratar eles por irmãos. Não é apenas e vocês, ou o grupo, ou a igreja, irmãos. Ou seja, Paulo também queria, de certa maneira, como ver, queria intimidade com eles. E Paulo tinha uma relação familiar com eles. Como podemos ver, muitas vezes planeia visitar-vos. Ou seja, ele não só queria lá ir uma vez e deixava depois. Foi várias vezes que ele tentou ir. Mas não sabemos exatamente as razões que podem ter sido de ele não os visitar, mas podemos supor que é provável. Talvez tenha sido por causa de outras igrejas. Por exemplo, em 2 Coríntios 11 a 28, que vou passar a ler, temos, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Ele provavelmente ia ter problemas outras igrejas, problemas não, mas assunto a resolver, portanto tinha de ir lá primeiro. Como sabemos, não é uma viagem com hoje em dia de carro, que é ir e vir e é rápido. É distâncias grandes, que às vezes valem dias. Ou seja, ele ia, tinha um problema, tinha de voltar. Não era algo que era fácil na altura. Portanto, ele queria ir a Roma, mas estava a ser impedido por esses problemas. Não é explícito, mas nós suspeitamos. Os teólogos, os que estudam a Bíblia, também a história, suspeitam que seja a razão. Ou seja, como eu disse, as igrejas em Corinto, ok, mas são apenas suposições. Mas mesmo assim, o coração dele estava com a igreja em Roma. Paulo acreditava que o ministério em Roma traria muito fruto com a ajuda de Deus. Não podemos ver que não é só uma crença que ele tinha. Ele confiava em Deus que ia trazer muito fruto. Daí ele querer visitar os irmãos. Nós pensamos, ele queria visitar os irmãos, mas... desculpa.
Ele não queria só visitar os irmãos porque, esta igreja dá fruto, eu vou lá, tipo, olha, em igreja. Não, ele queria ter comunhão. É como nós. Não é apenas querer ter um número, nós queremos ter comunhão em irmãos, que é o mais importante. Tal como mostra, somos uma família, um corpo, e o corpo só funciona se tudo estiver interligado em perfeita comunhão. Não é haver briguinha dessas coisinhas que vai conseguir ajudar a igreja a crescer. E mais importante, ter comunhão em si. Lá do versículo 14 ao 15, Paulo foi chamado por Deus para ser um apóstolo e espalhar a mensagem aos gentios. Não foi lá para espalhar a mensagem apenas a quem acreditava. A mensagem, tipo, ok, vou espalhar. No entanto, a todo o gentio, pecador que também tinha e precisava de ouvir a palavra. Não é apenas ao grupo de, agora há um grupinho aqui da igreja, vou lá espalhar a mensagem. Não, era a todo aquele pecador, de forma resumida. Paulo ia pregar a qualquer pessoa, tanto aos sábios, gregos, vamos ver, pessoas que tinham educação e instrução, tanto como aos bárbaros, porque podemos pôr em termos comparativos como os ignorantes. Bárbaros, nós não esquecemos, ainda tem um bocadinho de significado hoje em dia, assim, bem de leve, mas bárbaros não é como hoje em dia que é, vou matar isto tudo, vou invadir, mas era pessoas ignorantes, povos ignorantes com menos conhecimento. Conhecimento, quando digamos, é da maioria, ok, não. Ou seja, não pessoas mais ignorantes, só não resumida. Podemos comparar um bocadinho, se calhar as pessoas das aldeias, vamos ver, que têm menos instrução, pessoas a ver, é comparativo. Ou seja, Paulo não ia só à elite, por assim dizer, mas ia também à base. A mensagem era para todos, não é exclusiva só para um lado. Como eu disse, a palavra é para todos, era o que tinha aqui escrito. E Paulo via cada pessoa como pecador. E, sendo assim, precisava de um salvador. Rico ou pobre, todos sofrem com um problema espiritual. Como podemos ver, não é uma palavra que... A palavra de Deus que é só para certas pessoas. Agora é só... Se fizeres parte, só tu, só este grupinho de pessoas é que podem fazer parte. Tu tens dinheiro, tu podes fazer porque o teu grupo é bom, tens de vir, ou estás na base, só os pobres é que podem ser os coitadinhos, que acreditam nestas coisas. Não, é para qualquer um. E nós temos vários exemplos de pessoas. Podemos ver que a palavra de Deus afeta várias pessoas, tanto ricos, não estou a ver nenhum exemplo agora, mas podemos ver que afeta também os ricos. Temos ricos que acreditam, pessoas da classe média e pessoas pobres. Ou seja, é palavra universal, não apenas para um. Como eu disse, Paulo, vê que a pessoa como pecador, ou seja, rico ou pobre, todos sofrem com um problema espiritual. Ninguém é imune a esse problema. E Paulo tinha no seu coração um amor tremendo por Deus. Não era só um amorzinho, ou uma consideração, ou um respeito. Porque tem muita gente que é o respeito a Deus. E bem que é aquele respeito sobre a temática da religião. Ele tinha um amor profundo de toda a sua alma e ser. E Paulo via como obrigação partilhar o Evangelho. Mas essa obrigação não era um peso. Eu achei muito interessante isto na revista, que separa obrigação e peso. Nós, por exemplo, podemos ser obrigados... Vou dar um exemplo mais básico de todos. Nós somos obrigados a ir à escola, mas às vezes é um peso para muitos porque não querem estar na escola, mas é uma obrigação. No entanto, a nossa vida cristã não deve ser assim. Nós temos a obrigação, sim, de espalhar a mensagem, mas não deve ser com peso de, ok, agora tem de, naquela coisa, evento da igreja, para espalhar uma coisa, nem que seja os panfletos, ou tipo algum evento, tipo os jogos de futebol, imaginemos, que é para espalhar. Mas sabemos que é a nossa obrigação, mas queremos fazer isso. E é a melhor coisa que existe, é tu fazeres algo de coração. Quando quando nós estudamos alguma coisa que nós gostamos, não é obrigação. E é a mesma coisa a vida cristã. Temos de fazer isso de coração. De sentir que nós queremos fazer mais e mais e mais e mais. E devíamos de ter esse amor mais vezes. Espalhar a mensagem de Deus, não é? E temos de espalhar o Evangelho, mas fazer isso de coração. E Paulo sentia-se mais vivo do que nunca ao espalhar o Evangelho. Ele também tinha noção do trabalho dos crentes em Roma. Sabia que eles já faziam um bom trabalho. Podemos dizer que ele confiava, porque... Eu não sei, eu não lembro bem, sei que algumas igrejas tinham sérios problemas entre os irmãos, mas não lembro como é que era de Roma. Mas Paulo confiava tinha noção do trabalho dos crentes em Roma. Estava ali, ok, posso estar mais relaxado, entre aspas, mas ele queria visitá-los.
Acho eu não sei, gente, ok? E daí Paulo queria ir a Roma para passar tempo com os seus irmãos da fé. Mas acima disso, Paulo queria espalhar a mensagem aos romanos. Era o ponto dele. E podemos ver que quando ele esteve preso, conseguiu converter vários soldados romanos. Portanto, certa parte, ele conseguiu cumprir a sua missão. Quer de uma maneira ou de outra. E é isto que eu queria finalizar. No entanto, vou finalizar com uma perguntinha. O que eu queria finalizar é que Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho, tal como nós vimos estar, não é? E como descrever a paixão que Paulo tinha para anunciar o Evangelho em comparação como descreve a sua paixão por anunciar o Evangelho? Então, irmãos, vamos para os últimos 2 versículos do nosso estudo, versículo 16 e 17, que diz, portanto, assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela num Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A negativa inicial do versículo 16 mostra-nos, então, a realidade que o Evangelho é algo de que os cristãos, nos dias de hoje e enquanto estivermos aqui na Terra, vamos continuamente ser tentados a envergonhar-nos dele. E Paulo mostra então que ele não se envergonhou do Evangelho. Ou seja, ele vivia proclamando o Evangelho, porque ele acreditava no poder transformador que o Evangelho tinha. E acreditava também que é para todo aquele que crê. Ou seja, não era, seja gentio ou seja judeu, era para todos. Porquê? Porque o Evangelho contém o poder de Deus. Ou seja, ter o poder de Deus não é restringido para um ou para o outro, é para todos. E além de conter o poder de Deus, ele é o próprio poder de Deus. O Evangelho é o próprio poder de Deus e não só contém o poder de Deus. Por isso mesmo é que o Evangelho é tão precioso por 2 razões. É porque salva-nos do pecado e transforma as nossas vidas. E dá acesso a todos aqueles que creem nele. E embora no versículo 16 diga então que primeiro do judeu e também do grego, de facto, os judeus tinham essa prioridade e nós vemos no capítulo 2 de Romanos, versículo 9 e 10, que eu vou ler: Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. E apesar desta vantagem, nós vemos que no capítulo 3 de Romanos, versículo 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, Deus é um só, e Ele é Deus dos gentios e Deus dos judeus. E também no versículo 9 do capítulo 3 diz: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ou seja, tanto judeus como gregos também estão debaixo do pecado, assim como são remidos pelo sacrifício de Cristo. Esta ideia está presente no capítulo 3, do versículo 21 ao 31, e esta passagem completa muito bem o versículo 16 e 17 que nós estamos agora a estudar, que eu vou passar a ler, para os irmãos ficarem com a ideia. Capítulo 3, 21 a 31. Mas agora se além se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem de glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E é exatamente esta a ideia que fica, então, que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado e são remidos pelos sacrifícios de Cristo. E a justificação que depois é abordada no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé,
Então, no que é que se baseia a justificação? Nós somos justificados porquê? E somos justificados, o que é a justificação? É tornar-nos livres de culpa. E a justificação é o ponto de partida para desenvolver a verdade central do Evangelho, que Deus perdoa pecadores que creem. A justificação é o ponto de partida, que dará então àquilo que Deus nos dá, que é a graça e fé. Então, a base da justificação do crente é a morte de Jesus Cristo. Nós não somos justificados por outra razão, é pela morte de Jesus Cristo. E ninguém se pode justificar a si mesmo, como está no capítulo 3, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras de lei. Ou seja, eu não posso com as minhas obras justificar-me. E a justiça de Deus revelou-se quando ele puniu o pecado pela morte de Cristo, como está na passagem que nós lemos, o facto de, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, permitiu então justificar o pecador que crê nele, acreditando-lhe o quê? A justiça de Cristo. Okay? De justiça de Deus revelou-se quando ele puniu o pecado da morte de Jesus Cristo e justificou o pecador que crê nele. E a fé, onde é que entra aqui a fé que nós também lemos? A fé é o meio de receber a justificação. Ou seja, a fé é a confiança absoluta que nós temos em Jesus Cristo e na obra da salvação, na sua obra de salvação. E isso é aquilo que eu creio. Mas a fé em si mesmo, a fé não é a nossa justiça, porque a nossa justiça é a morte de Jesus Cristo. Nós somos justificados porque Jesus Cristo morreu por nós. Mas a fé é um meio. A fé é como se fosse uma mão vazia, que representa a mão que é estendida e que recebe a justiça ao receber Cristo. Ou seja, eu ao receber Cristo vou receber essa justiça através da fé que eu deposito na salvação, que me foi concedida pela graça. Então, a fé baseia-se exclusivamente na graça, como lemos novamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. É só pela graça e não por obras. E uma das passagens que mais nós refletimos ao longo dos anos na Igreja, que é Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esta é a base, não é por nós, é pela graça que nos é concedida. E a fé, então, é esse meio. E a justificação é completamente imersiva. Nós não merecemos ser justificados pelos nossos pecados, não merecemos. E não é algo que nós merecemos e nem é algo que nós conquistamos. Ou seja, é algo que nos é dado gratuitamente como um presente, que é dado gratuitamente através de Deus. E, apesar das obras não produzirem essa justiça, a verdade é que são a maneira pela qual nós podemos demonstrar que fomos justificados pela fé. E isso está claro em Tiago 2,18, em que diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me então essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, é importante refletirmos que nós somos justificados, somos tornados livres da culpa por a justificação que nos é dada pela morte de Jesus Cristo. E nós não nos devemos envergonhar de toda essa graça, de toda a fé, graça que nos é concedida, toda a justificação que nos é concedida por a justiça de Deus ter-se operado e revelou-se então ele ter cedido o Filho para morrer por nós, e não nos devemos envergonhar de todo. E assim terminamos mais uma EBD, irmãos. Vamos agora para o nosso momento de lanche, cada um nas suas casas, mas antes vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor, eu te quero agradecer por este tempo, Senhor, por nos lembrares que nós necessitamos de Ti, Senhor, que a verdade, nós necessitamos da verdade e que esta verdade também nos impõe e nos deve mexer para espalhar aos outros, Senhor, para falar aos outros da maravilha que Tu operaste, da maravilha que Tu justificaste em nós, aquilo que permitiste para que hoje nós pudéssemos Te gloriar, nós pudéssemos estar próximos de Ti, Senhor. Te quero pedir que estejas com cada um dos irmãos, Senhor, que operes no coração de cada um e que nunca nos envergonhemos de Ti, Senhor, do Teu Evangelho, mas que, pelo contrário, possamos o proclamar pelas nações. Em nome do Teu Filho, amém.